porque hoje uma das mensagens vai para o YouTube. Eu quero te convidar, posso, apóstolo? Eu vou te convidar para acessar a nossa página, o nosso canal lá no YouTube. Está lá, Pastor Gervásio, PR Gervásio. Tu vai ver lá essa cara branca aqui. Está lá assim, ó. Aí você vai lá, se inscreve no nosso canal, aperta lá, clica lá no sininho, você vai nos acompanhar. Sempre vai ter mensagens novas de reflexões, mensagens de autoajuda, de motivação, tá bom? Para você, isso será de muita valia, tá? Eu fechei um negócio bom com um amigo meu e a gente vai trabalhar em cima disso. Deus abençoe a minha esposa, a pastora Maria, que está ali. Ontem era 5 horas da manhã, eu estava gravando mensagem para jogar para o YouTube. Aí tem lá uma mensagem top lá, eu quero que você assista. Amém? É Pastor Gervásio ou David Gervásio, mas você vai achar como Pastor Gervásio. Queridos, vocês que trouxeram as vossas Bíblias, por favor, abra comigo, abram-nas, né? No livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 21, versículo de número 14, versículo 14, que diz, 21, versículo 14, rapidinho, procura aí, capítulo de número 21, versículo 14, quem achou, diga glória a Deus, quem não achou, diga aleluia. O irmão do glória a Deus, dá um help para o irmão do aleluia aí, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor, diz assim a palavra do eterno Deus: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-os às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, versículo 16, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Amém? Versículo de número 15. Diga comigo em alto e bom som: quando a água do odre acaba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É sobre esse tema que eu quero pregar. Hoje eu quero pregar subordinado ao tema quando a água do odre acaba. É sobre isso que eu quero pregar. Diz a psicologia que para conseguirmos gravar, precisamos falar 3 vezes a mesma coisa, a mesma frase. Então eu quero que você repita isso para 3 pessoas ao seu lado. Quando a água do odre acaba. Diga para ela aí. Quando a água do odre acaba. Fala para 3 pessoas isso. É sobre isso que nós iremos falar. Amados, por favor, redobre a tua atenção, olhe para mim aqui. Redobre a tua atenção. Estamos diante de um texto na Bíblia Sagrada que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Este capítulo, muito revelador aos nossos corações, a história dele contida, porque fala de uma mulher por nome de Agar, sendo esta a sua origem egípcia. Esta Agar foi a mesma que no período de fome, quando agora Abraão, ele sai das suas terras, e ele vai para a terra do Egito, e quando chega lá, Faraó vai proporcionar para Abraão, quando ele sai de lá e para a sua mulher, alguns presentes. Entre estes presentes que ele dá, está Agar, uma serva
uma escrava. Entenda que esta moça, por nome de Agar, ela é uma escrava que não tinha muito o que falar, não tinha tanta liberdade. Chega um momento da história que eu olho para esse texto e começo a ficar perplexo, atônito, por algumas coisas que aqui eu vejo. Porque a história desta mulher, nós podemos observar que se encontra lá no capítulo de número 16 do livro do Gênesis. No capítulo 16 do livro do Gênesis, você vai encontrar o momento em que Sarai e Agar vai ter uma conversa. Eu acho interessante, meu apóstolo, que agora, neste exato momento, quando agora Sarai, ela olha para o teu esposo e ela diz: eu não tenho filhos, e eu quero ter filhos. E eles vão arrumar um jeito, uma maneira, uma circunstância, para que, isso mesmo, apóstolo, obrigado, vamos fazer uma manobra para que pudesse realizar o seu sonho. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado e diga: você não precisa de manobras para que o seu sonho se torne em realidade. Você não precisa de jeitinho para que o seu sonho se torne em realidade. O que você precisa é de fé. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou falar de novo. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Você precisa de fé. Quem está entendendo isso daqui? Aleluia. Quem, pastora Sulamita? É fé. Hein, minha irmã que está aqui do lado da missionária, a noiva do meu amigo aqui? A senhora precisa de fé, não precisa de manobra. Dá para entender isso? Olha, dentro dos meus olhos aqui, eu vou lhe falar uma coisa. Você não entrou aqui em vão. Quem te trouxe aqui foi o meu Senhor. Eu estou vendo como se fosse uma casa, e tudo dentro desta casa está fora do lugar. Eu estou vendo como se fosse a tua vida, e a tua vida está fora do lugar. E o Senhor manda eu te dizer da seguinte maneira: pode falar para minha filha no dia de hoje, que aquilo que estava fora do lugar, eu, Deus, estou colocando no lugar. Meu Jesus, aleluia. Ela não precisa de manobras para que os sonhos dela se tornem em realidade, porque o que ela vem pedindo para mim, eu estou trabalhando. Por mais que pareça que não, eu estou fazendo. Eu vou repetir. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou vendo como se fosse uma corda, e Deus desse corda para alguém, e agora Deus começasse a puxar. Se você me entende o que eu falo, eu vou repetir. Eu vejo como se fosse uma corda, e essa corda o Senhor fala comigo: eu dei a corda, mas agora eu vou começar a puxar, porque tudo vai se encaixar na tua vida. Dá para entender ou não? Tudo vai voltar ao normal. Eu vou repetir isso aqui. O nome do Eterno está sendo glorificado. Mas hoje Ele entra na tua saúde. Eu vou repetir isso aqui. Hoje Ele entra na tua saúde. Está trabalhando. Parece que está tudo bem, mas não está. Parece que está tudo mil maravilha, mas não está. Se eu estiver mentindo, pode vir aqui falar, aponta o dedo para mim e falar: esse cara que está pregando aí é mentiroso, tá bom? Mas se é verdade, diga glória a Deus. Oh, glória a Deus por isso. Olha para mim aqui para você entender o que eu vou falar para ti. Deus está trabalhando de uma forma tão sobrenatural na tua vida, porque eu olhei para você e mais para algumas pessoas que aqui está, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, dizendo: pode falar para ela que eu estou colocando tudo no lugar. Eu estou colocando a vida financeira no lugar. Eu estou colocando a vida sentimental no lugar. Eu estou colocando a vida profissional no lugar. Pode falar para ela: estou colocando a saúde
saúde dela no lugar. Pode dizer isso para ela: se prepare para o que Deus vai operar na tua vida. Não é em vão a tua vida neste lugar. Quem acredita, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu olho para esse texto, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, aleluia. Aleluia. Santo Jesus. Outra coisa, Deus está confirmando este passo que você vai dar. Olha para mim aqui. Porque o passo que outrora você ia tomar era para mal. Não faça o mal que veio na tua mente, faça o bem. Dá para entender ou não? Eu vou repetir. Dá para entender o que Deus está falando ou não? Você ia tomar uma atitude, Deus está dizendo: não é essa. Reverta a atitude e dê o passo. Eu vejo você abrindo um negócio teu. Dá para entender isso? Eu vejo você trabalhando por conta própria, algo que é teu. Deus dizendo para mim: diga para ela, porque ela vai trabalhar, mas ela não vai trabalhar para os outros, ela vai exercer aquilo que é dela. Dá para entender o que Deus está falando contigo? Chega de ser humilhada. Dá para entender? Eu vou repetir. Chega de ser humilhada, chega de ser massacrada, chega de ser pisoteada. Eu estou vendo, olhe bem para mim, eu estou vendo como se fosse uma prensa, e você dentro dessa prensa, e eu estou ouvindo um grito dizendo: eu não aguento mais, está doendo muito. Eu vou repetir isso daqui. É como se você estivesse dentro dessa prensa dizendo: eu não aguento mais, está doendo muito esta vida, esta situação, este problema. Eu não quero isso para mim, eu não quero. Se for assim, chega. Eu estou sentindo Deus aqui. É assim, não é? Não foi desse jeito, não foi? Foi assim que você falou? Foi assim que você falou? Dá para entender isso aqui? Diga glória a Deus. Deus está nessa casa, sim ou não, igreja? Aleluia. Deus está trabalhando. Eu estou sentindo Deus aqui, apóstolo. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha para mim aqui. A Bíblia vai dizer que agora Sara, ela vai tomar essa atitude, e ela vai dizer que agora eles não tinham filho. E ela chega para Abraão e ela vai dizer assim: ô Abraão, o negócio é o seguinte: Deus tem me impedido de gerar filhos. É o Senhor que me impediu, é o Senhor que me impossibilitou de gerar. E sabe o que é, Abraão, que agora nós vamos fazer? O negócio é o seguinte: está vendo a minha serva aí? Está vendo a minha escrava aí? O nome dela é Agar. Eu quero me edificar por meio dela. Redobra atenção aqui, por favor. Quando ele diz assim: eu quero me reedificar por meio dela, a tradição judaica dizia da seguinte forma, olha bem para mim, a tradição judaica dizia da seguinte forma, que quando ela diz: eu quero me reedificar, todo mundo está me vendo aí? Todo mundo está me vendo? Eu quero me reedificar por meio dela. Quando agora a esta mulher, por nome de Agar, viesse a dar à luz a um filho, quando ela diz: eu vou me reedificar, eu vou me reconstruir, eu vou me restabelecer, a minha dignidade, a minha honra vai voltar por intermédio de Agar. Peraí, isso aqui é manobra. Ela está dizendo: através da manobra eu terei honra, através da manobra eu terei dignidade, através da manobra a minha vida muda, através da manobra alguma coisa acontece. Não é através da manobra, é através da fé. Eu vou repetir. Glória! Deus não trabalha Glória, com manobras, Deus trabalha com fé. Dá para entender o que eu estou pregando aqui ou não? Glória! Ela diz: por meio dela, diga por meio dela. Aumenta o volume do gogó, aumenta aí, olha para mim aqui, ó. Você vai pegar a mãozinha bonitinha tua e vai aumentar. Aumenta o volume do gogó, aumenta aí, me obedece. Aumenta o volume, isso. Aumentou? Diga: por meio dela. Por meio dela. Você viu que ficou mais alto? Se diminuir de novo, vamos aumentar de novo, viu? Por meio dela. Olhe bem, o que significa isso na tradição judaica? Sarai sentava e Agar sentava por cima das pernas dela. E ficava de costa para ela, porém sentava por cima das pernas. E agora, olhe bem para mim aqui, ela abria-se a perna
E quando a criança saísse agora de Agar, passava entre as pernas de Sarai. Isto simbolizava que aquela criança que nasceu e saiu agora de Agar, mas também saiu de Sarai, ou seja, a criança não pertenceria a Sarai, ou melhor, a Agar. A criança pertenceria agora a Sarai. Olhe para mim aqui para você entender. Ela serviu apenas de barriga de aluguel. Quem já ouviu falar disso daqui? Ela só serviu de barriga de aluguel. Porém, quando ela serviu de barriga de aluguel, eu acho interessante que agora Abrão, ele tinha 85 anos de idade quando isto aqui acontece. A Bíblia diz que agora então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu ao seu marido por mulher. Ou seja, ela deixou de ser escrava e se tornou mulher de Abrão. Alguém entendeu isso aqui ou não? Ela deixa de ser escrava e se torna mulher de Abrão. Eu olho para o texto grita bem alto para mim, dizendo que agora ela é mulher de Abrão. Quando o texto diz isso, a Bíblia diz que agora desta manobra aqui vai ser gerado um filho, e o nome deste filho é Ismael. Sabe o que eu acho interessante? Que quando isso aqui acontece, a Bíblia diz que agora Agar, ela concebeu esta criança, ela deu a luz a esta criança, e quando ela deu a luz a esta criança, sabe o que é que o texto diz que ela começou a fazer? A menosprezar, a humilhar a sua senhora. Ela começou a desprezar a sua senhora. Dá para entender ou não? Ontem o evangelista Robson ministrou uma palavra aqui, dizendo: Deus não vai te dar nada para você humilhar alguém. Deus não vai fazer isso. Mas se você está pedindo alguma coisa para a glória de Deus, Ele vai te conceder a tua petição. Olhe para mim aqui. Eu acho interessante que, apóstolo, que quando ela concebe e ela viu que ela tinha gerado e dado à luz, versículo 3 do capítulo 16, ela foi à sua senhora e começou a humilhar ela. Olha para mim aqui, dentro dos meus olhos aqui, para você entender uma coisa. Agar que cria o problema. Aí depois de criar o problema, ela quer fugir do problema, daquilo que ela mesma criou. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Vou repetir. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: ó, não crie problema, para depois querer fugir do problema. Olha para mim aqui. Ela criou o problema e ela quis fugir daquilo que ela mesma criou. Olhe para esse irmão e diga para ele: não é igual a Agar não, né? Não, pega na mão dele firme aí, pegue na mão dela firme, segura com vontade e diga para ele, diga para ela: tu não é igual a Agar não, né? Alguém que só cria problema, alguém que só dá problema e depois quer fugir daquilo que ela mesma criou. Dá para entender ou não? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, levante a mão e diga: glória a Deus. Ela vai criar este problema, e quando ela cria este problema, ela vai tentar fugir daquilo que ela criou. Sabe o que eu acho interessante? Que quando ela vai criar esse problema, ela vai trazer para ela uma consequência. Diga comigo: consequência. Porque para toda atitude, meu apóstolo, existe uma consequência. Então ela vai criar uma consequência. Qual é a consequência, Bispo Lindolfo? Ela desprezou a sua senhora, e agora a senhora dela iria desprezá-la, a ponto de ela não aguentar o tranco. Dá para entender ou não? A ponto dela não aguentar, porque tu mexe, mas tu não aguenta. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Tu fala, mas quando alguém fala, tu não aguenta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou eu estou mentindo aqui? Eu estou mentindo, gente? Diga não. Porque tu mexe não aguenta, depois fica chorando lá à toa. Mas quem caçou foi você.
Quem arrumou foi você. Quem brigou foi você. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho interessante que agora ela vai criar esse problema. E agora a senhora dela irrita ela tanto, a ponto dela não aguentar e querer fugir. Sabe o que eu acho interessante, Bispo Lindolfo? Que quando ela vai tentar fugir aqui agora, eu olho para esse texto e algo chama muito a minha atenção. Que esse texto vai ser tão revelador, que vai dizer que quando ela foge, alguém aparece para ela. Pergunte assim: quem apareceu, pastor? Quem apareceu, pastor? Um anjo. Porque toda vez que você cria problema, Deus sempre vai enviar um anjo. Aleluia. 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 Glória a Jesus misericordioso. Alguém está entendendo que eu estou pregando ou não? Toda vez que você caça problema, Deus sempre envia. Olha para esse irmão e diga assim: tem anjo aqui, tem anjo lá, tem anjo acolá. Todo lugar que tu caçou problema, arrumou problema, Deus já enviou anjo. Aleluia. Eu fico doido com esse negócio aqui. Eu acho interessante que agora o texto vai dizer que quando o anjo vai até ela, a Bíblia diz que ela foi achada. Diga, achada. Achada. Quando o texto diz que ela foi achada, o sinônimo aqui, a conotação da palavra achada é encontrada. Entenda bem, quando diz achada, é encontrada. O anjo a encontrou junto a uma fonte de água no deserto. Olhe bem, o anjo a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, próximo ali de Sur. E a Bíblia diz que o anjo vai olhar para ela e vai dizer: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Agar vai responder: eu estou fugindo da presença da minha senhora. Eu estou fugindo da presença dela. O anjo vai olhar e vai dizer: ei, não é assim que se resolve as coisas, não. Verdade, Deus. Não é fugindo que se resolve as coisas. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Eu vou repetir: não é fugindo que se resolve as coisas. A minha esposa sempre sentou para a gente conversar e ela sempre dizia: amor, não fuja da nossa conversa. Ela sempre, ali, a pastora Maria Gervásio está aí sentada, ela sempre dizia: não fuja da nossa conversa, porque tem momentos que há uma priori, uma necessidade de você permanecer. O anjo olha para ela e vai dizer: epa, para aí, minha filha, não é para você fugir, não. O anjo diz para Agar que o caminho não era fugir, e sim se humilhar. Dá para entender ou não? Vou repetir. Olha para mim, olha para mim, olha para esse irmão, cutuca ele do lado aí, cutuca aí, pastora Sulamita, cutuca e diga assim: o caminho não é fugir, o caminho é se humilhar. Porque os humilhados serão exaltados. Pegou a visão ou não? Vou repetir: os humilhados serão exaltados. Olha o recado. Olha, eu aprendi isso aqui lá no Rio de Janeiro. Eu vim te entregar um recado, tá? O recado é: te humilha, porque se você humilhar, ele te exalta. Se você se exaltar, ele te humilha. Dá para entender isso ou não? Então entrega esse recado para esse irmão do teu lado aí. Fala: o anjo está dizendo para você: te humilha. Volta lá e te humilha. Volta lá e te humilha. Se você fizer isso, eu vou multiplicar a tua descendência na terra. Obrigado. O apóstolo diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo ele te exaltará. Diga: exaltará. A palavra exaltar significa elevar. Elevar significa posição, caráter e honra. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra exaltação, ele está dizendo: vou levantar a tua posição, o teu caráter e a tua honra. Eu vou repetir isso daqui porque Deus está falando com alguém. Eu vou repetir isso aqui, redobra a atenção. Eu vou elevar a tua posição. Quem estava em último lugar vai chegar em primeiro. Dá para entender? Quando fala de caráter, fala de dois tipos: o
vai te exaltar no meio da tua família, da tua parentela. Quem está entendendo isso? Eles vão ter que enxergar que Deus é Deus na tua vida. Eles vão ter que enxergar que Deus é Deus na tua história. Eles vão ter que enxergar que Deus é Deus. Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Eu vou correr aqui rapidinho. Então, primeira coisa que eu vejo aqui que o anjo fala: volta. Segunda coisa que o anjo fala: humilha-te. Terceira coisa que o anjo fala: eu multiplicarei. São 3 recados que o anjo entrega para ela. Quais são? Volta, humilha-te e multiplicarei. Quais são? Volta, humilha-te e multiplicarei. Aumenta o volume do gogó e vamos lá? Volta, humilha-te e multiplicarei. Vamos tentar. Multiplicarei é aumentar. Ele está dizendo: se você fizer isso, eu vou aumentar. Versículo de número 13, eu acho muito interessante, eu vou correr aqui. Que quando o anjo está conversando com ela, o anjo vai falar mais ainda, dizendo assim: ó Agar, você vai conceber e você vai dar à luz a um filho, a quem chamarás de Ismael. Diga comigo: Ismael. Ismael. Gente, olha para mim aqui, que isso aqui é muito sério. Aleluia, Jesus. Olha para mim aqui, que isso aqui é muito sério. Aleluia, Jesus. Ismael significa, posso falar? Pode. Quem quer ouvir? Aleluia. Ismael significa Deus ouviu. Eu vou falar de novo, Deus ouviu. Deus ouve. E Deus ouvirá. Eu vou repetir de novo. Aleluia. Olha o que Deus está dizendo. Eu estou te dando algo que significa que Deus ouve, que Deus ouviu, e Ele também te ouvirá. Isso reflete o teu passado, Ele ouviu, no teu presente Ele te ouve, e no teu futuro Ele te ouvirá. Creio. Glória. Cutuca esse irmão e pergunta: está entendendo o mistério ou não está? Aleluia. Você está entendendo ou não? Amém. Sim ou não? Sim ou não? Olha para mim aqui, esse negão bonito. Olha para mim aqui. Tá entendendo? A Rebeca está entendendo. Eu, viu? Diz amém, a Rebeca. Vocês estão entendendo que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ismael significa Deus ouviu. Deus ouve. E Deus ouvirá. Aleluia. Sabe lá no teu passado? Posso contar? Deus te ouviu. Sabe hoje? Aleluia. Deus te ouve. Sabe amanhã? Deus te ouvirá. Vou falar de novo. Creio. Sabe Glória a no teu Jesus. passado? Aleluia. Deus te ouviu. Sabe Aleluia. hoje? Deus te ouve. Sabe amanhã? Deus te ouvirá. Eu libero sobre esta vida essa palavra. Creio. De um Deus que ouve, de um Deus que ouviu e de um Deus que ouvirá. Escute bem. Grande Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ela volta, ela se humilha. Só que no capítulo 21, 10 minutos eu tenho. No capítulo 21, eu acho algo muito interessante. Porque a Bíblia diz que agora Ismael tem 17 anos de idade aproximadamente. Qual o ano dele? Qual a idade dele? 17 anos. As crianças naquela época pareciam um bezerrinho. Mamava até os 3 anos, imagina.